Boa tarde a todos da TV Mundo Maior, mais um novamente na TV, trazendo para nós as informações que nos libertam das insanidades. E não vivendo insanidades, eu não vou adoecer. O programa novamente hoje é um programa gravado, porém nós vamos fazer aqui uma resenha do para que nós temos esse programa e por que nós estamos usando o Evangelho segundo o Espiritismo como uma referência para o nosso, como se fosse um manual do usuário. Usuário do quê? Da vida e do viver. Um usuário da vida corpórea e do viver, que através da vida corpórea nós conseguimos alavancar, acelerar, catalisar uma série de transformações internas que ocorrem no nosso espírito. A proposta de fazer isso é dar instrumentos, instruções, instrutores, para que nós possamos fazer essas renovações dentro de nós. Que é tão conhecida como reforma íntima. Lembrando que reformar intimamente não é reprimir as dificuldades e também não é soltar a franga das facilidades. É sim estudar as nossas dificuldades, tendo instrumento para poder lidar com elas e ao lidar com a dificuldade nós vamos estar desenvolvendo algumas habilidades. É muito provável que a nossa dificuldade não se resolva. E talvez a meta nem seja resolver a dificuldade, e sim enquanto eu estou tentando resolvê-la, eu estou desenvolvendo uma habilidade. Daí é que vem, provavelmente, aquela sensação que nós temos da soberana justiça e bondade de Deus, da suprema inteligência e sabedoria de Deus, que nos enviou um dos seus filhos mais antigos, que seria Jesus, em relação a nós é bem antigo, porque ele é o nosso mestre, para nos dar o exemplo de uma nova postura diante das dificuldades. Que a dificuldade ela pode até nem ser vencida, mas ela precisa ser estudada e enfrentada para desenvolver habilidades. Se nós formos fazer um pequeno paralelo, por exemplo, os budistas, eles fazem um exercício no qual eles mostram que o mais importante é estar fazendo e não é o resultado. Quem quiser dá para ver na internet, entra no Google e coloca lá mandalas budistas. Vocês vão ver que eles fazem o quê? Eles ficam um tempão construindo, várias pessoas construindo uma mandala, que é um desenho redondo, com areia, com grãos de areia. E demora, às vezes, um mês para terminar isso, uma semana. E eles fazem o seguinte, assim que eles terminam, o último grãozinho que eles colocam, o que eles fazem? Espalha tudo de novo, recolhe aquela areia e joga no rio Ganges. Por quê? Porque o importante não é o resultado, é estar fazendo. Então, o mundo, o planeta Terra, é um grande cenário construído por Jesus a pedido de Deus apenas para fins psicopedagógicos, onde nós aqui encarnamos e reencarnamos várias vezes, desenvolvendo papéis e cenas apenas para fins psicopedagógicos. Por isso, vou fazer uma resenha de como que nós fazemos o nosso programa que vai toda sexta-feira às 16 horas ao vivo. Hoje é gravado por alguma condição que nos impediu de estar aqui ao vivo. Porém, qual é o fundamento? Observando o Evangelho, eu comecei a perceber que ele pode ser dividido em 4 partes, que tem praticamente a ver com os 4 elementos da qual veio a nossa criação. O elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar e o elemento água. O fogo simboliza a nossa vontade, ou a vontade de Deus, certo? A terra é a concretização ou a realização dessa vontade. O ar significa o desenvolvimento da capacidade de perceber essas coisas, raciocinar sobre elas e tirar conclusões. E a água simboliza os sentimentos que nós podemos colocar nas coisas, nas pessoas e nos lugares, que nasceu da vontade, que concretizou pela terra, que nós racionalizamos, percebemos através da razão. Existe um 5º elemento que nós podemos chamar de amor, que é a quinta essenciação de todos esses elementos. Nós chamamos de 5º elemento, e quem nos trouxe esse 5º elemento foi Jesus, trazendo para nós uma nova ordem de valores éticos e morais pautados nesse sentimento maior que a gente desenvolveu através da vontade, da concretização, do raciocínio e das emoções, que é natural do ser humano vivenciar a sua vida biológica, a sua vida psicológica, a vida social e, portanto, a vida espiritual, com a finalidade de simplesmente evoluir psicopedagogicamente na direção de Deus, que é a completude. Gravitar para Deus não é
buscar a perfeição. A perfeição pressupõe que você não tem mais nada a ser feito. Nesse sentido, consideramos então que nem Deus atingiu a perfeição. Por quê? Porque se ele tivesse atingido a perfeição, ele seria uma obra acabada, sem mais nada a ser feita, porque ela é perfeita. Não. Ele está constantemente criando, e dentro da sua criação, tudo o que ele faz é tão bem feito, que na visão nossa das criaturas primárias ou primitivas, é perfeito, né? Então a obra dele é perfeita, mas Deus não chegou ao final da sua criação. Então, nessa transição dos mundos, no mundo em que prevalece mais uns instintos, né, é o mundo primitivo, aonde já surge a vontade que concretiza coisa e que melhora o mundo, é o mundo de expiação e provas. Aonde existe pessoas que já raciocinam, pensam de maneira ativa e consciente sobre os seus comportamentos, já é o mundo de regeneração. No mundo de expiação e provas, os comportamentos, os sentimentos e as ações, os sentimentos, pensamentos e ações são compulsórios. Ou seja, você tem que passar por aquilo, não tem como eu te explicar por que você tem que passar. E no mundo de regeneração, não. Eu estudo ativamente e consciente as coisas que eu quero desenvolver, e por isso pode ser até que eu tenha que desenvolvê-las através do empenho em enfrentar dificuldades. E finalmente vou chegar aos mundos perfeitos, que na realidade seriam os mundos que agora cooperam de maneira plena com a criação divina na expansão do universo. Nesse sentido, no mundo primitivo, o que move as pessoas, vamos dizer assim, para o crescimento é simplesmente a sobrevivência do corpo, principalmente movido pela fome. A fome fez lá o Pithecanthropus erectus sair na direção de buscar comida. E quando ele saía para buscar comida, ele tinha que enfrentar outras coisas, sair da caverna. Enfrentar o quê? O frio, que aí tem a ver com a nossa parte mais psicológica, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o instinto, que depois vem a nossa parte psicológica, a nossa função, vamos dizer assim, psicológica. O frio não é uma sensação de morte iminente, mas nos dá a sensação de procurar abrigo. Depois que você saiu pela fome, que é um cuidado biológico, e encontrou o frio, que é um cuidado psicológico, você começou a encontrar o que nós chamamos de dor. Por quê? Porque quando você sai para caçar, naquela época você também era caça. E muitas vezes você saía para caçar e saía caçado. Então as pessoas se feriam. Então tinha a dor das mutilações, a dor das doenças, a dor das quedas, a dor das fraturas, todas essas situações que causam dor física e que faz a pessoa então raciocinar, né? Então a fome fez eu sair para a vida, o frio fez eu buscar o abrigo, a sensação de eu precisar de abrigo, vamos dizer assim, me sentir bem. A dor me faz raciocinar como é que eu posso evitar todas essas coisas. E a dor fez com que então percebesse que eu sou solitário. E para mim poder conseguir me proteger e evitar a dor, a fome, o frio, a dor, eu busquei ser solidário, busquei outras pessoas. E aí o Pithecanthropus erectus começou a sua vida de socialização. Neste período, então, em que surgiu, vamos dizer assim, a necessidade de atender o quê? Quando eu estou agora consciente de que eu tenho fome, de que eu tenho frio, dor e que não, é bom não ficar sozinho. O que então o Pithecanthropus erectus começou a fazer? Começou a perceber que ele tem instintos que precisam ser atendidos. Esses instintos se transformaram em desejos, que é uma coisa mais psicologicamente arranjada. Muitas vezes, por exemplo, se eu estou com fome, basta lá eu comer e acabou. Quem está com fome, come o que tem. Se eu tenho um pouco mais de comida guardada, vai se transformando num desejo. Eu posso comer isso ou posso desejar comer aquilo, mas eu tenho certeza que eu vou comer, já não é tão instintivo. Aí então eu vou desenvolvendo raciocínio, o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve, o que faz bem, o que não faz bem, o que é gostoso, o que não é gostoso. E aí então eu estou começando a desenvolver o mundo das emoções, porque se você busca uma coisa para satisfazer um instinto, pode escolher ter um desejo, pelo uso do raciocínio, eu escolho isso, e quando eu escolho aquilo é gostoso, eu então estou aprendendo a
diferenciar o que dá prazer e o que não dá prazer, o que é um bom cenário para desenvolver as funções psíquicas desses nossos irmãos ancestrais, que éramos nós mesmos lá atrás, ensaiando para a vida psíquica. Com esse primeiro momento aqui que nós estamos falando, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro etapa do programa. Nós vamos lá para o intervalo e vamos voltar agora para continuar explicando por que isso se encaixa no Evangelho, como se fosse um Evangelho em 4 pedaços. E nós vamos lá usar isso como instrumento para a nossa vida. Até já!